O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Primeira parte, o Ministro. Capítulo 3, a carreira e o ministério de Paulo. Nós já vimos a natureza da Palavra de Deus, a qual inclui o toque humano de muitas pessoas, mas mesmo assim não é em nada despojada. Ela continua sendo eterna, transcendente, divina, santa e pura. Vimos o ministério da palavra como a transmissão dessa palavra, contendo elementos humanos por meio de homens. Quer dizer, por meio de elementos humanos como memória, entendimento, pensamento, coração e espírito. No início, nós enfatizamos o fato de que o ministro da palavra deve estar limpo diante de Deus, a fim de que a palavra seja proclamada, pois qualquer condição inadequada na sua vida automaticamente corromperá a palavra de Deus. Consideremos então sobre uma carreira a cumprir. Completei a carreira, disse Paulo, como lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A carreira que ele terminara tinha sido bem planejada e realizada. Deus dá a todos aqueles a quem deseja usar uma carreira a cumprir. Uma corrida cuidadosamente calculada, tanto em termos de distância como do terreno. Paulo recebeu misericórdia da parte de Deus e por isso foi capaz de terminar a sua carreira antes de sua morte. Ele pôde dizer: completei a carreira. Cremos que Deus colocou essa carreira diante de Paulo no primeiro dia em que ele entregou sua vida ao Senhor. É claro que sabemos que Deus estava operando em sua vida muito tempo antes de sua conversão. Ele próprio escreveu aos Gálatas: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue. Assim lemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Em primeiro lugar, ele mencionou aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, para realmente mostrar que foi separado ainda no ventre de sua mãe. A seguir, ele prosseguiu e contou como se tornou ministro da palavra. Mesmo antes de nascer, Deus já o tinha separado e lhe preparado uma carreira. No momento em que ele se converteu, começou sua corrida. Assim vemos que a preparação e o início do ministro são determinados por Deus quando ele ainda está no ventre de sua mãe. Daí concluímos que tudo o que acontece conosco antes de nossa conversão tem um significado definido. Quaisquer que sejam suas características individuais, temperamentos, inclinações e qualidades, tudo está sendo arranjado e preparado por Deus. Nada acontece por acaso, pois tudo está debaixo da providência divina. Nada acontece por acidente. Mesmo as habilidades naturais do indivíduo e suas experiências são arranjadas visando seu futuro serviço. Deus separou Paulo antes do seu nascimento e ordenou sua carreira com antecedência. Mesmo a profissão que ele escolheu antes da conversão foi pré-arranjada. Quando foi chamado, Pedro estava pescando, como podemos ler em Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Por isso foi chamado para levar pessoas a Cristo. As chaves do reino dos céus foram dadas a ele, a fim de que abrisse as portas para as pessoas. Ele abriu as portas do reino no dia de Pentecostes e fez isso novamente na casa de Cornélio. Portanto, o propósito de um pescador é trazer as pessoas para o reino. João também era pescador, mas quando foi chamado pelo Senhor, ele não estava pescando, mas remendando as redes, conforme Mateus capítulo 4, versículo 20 ao 21. O Evangelho de João é o último dos 4. Ele diz às pessoas o que é a vida eterna. Se só houvesse 3 evangelhos, se o remendo de João fosse deixado fora, as pessoas não saberiam o que é vida eterna.
João escreveu suas epístolas algumas décadas depois que Pedro e Paulo tinham escrito as deles. Durante aquele período, os gnósticos tentaram incluir filosofias humanas no evangelho puro de Jesus Cristo. Por isso, João chamou as pessoas de volta para uma revisão da vida eterna. Ele escreveu sobre as condições e as manifestações dos nascidos de Deus. No início da apostasia, ele foi chamado para remendar as redes, enfatizando novamente a vida eterna. João também escreveu o livro de Apocalipse, o último dos 66 livros da Bíblia. Se esse volume não estivesse lá, a Bíblia seria incompleta, pois muitas coisas permaneceriam sem uma finalização. João remendou novamente, agora por meio do Apocalipse. Deus nos mostra que o ministério de João era consertar as coisas. Agora voltemos ao exemplo de Paulo. Sua carreira foi determinada por Deus. Mesmo seu trabalho secular foi divinamente arranjado. Ele era fabricante de tendas e não tecelão. Ele usava materiais disponíveis, cortava e costurava os tecidos, transformando-os numa tenda habitável, uma casa portátil. Aqui vemos um ministério que segue a obra do Senhor Jesus e o trabalho de Pedro. Ele se coloca entre a obra de Pedro e o reino vindouro. Os dias do reino estão ainda por vir, mas as pessoas já estão sendo salvas, de modo que precisam ser edificadas como igreja. O ministério de Paulo é como fabricar tendas, reunindo os materiais e construindo uma residência habitável. Seu trabalho não era tecer grandes quantidades de tecido, mas fazer uma habitação. Esta profissão também foi pré-arranjada por Deus. Tendo sido separados por Deus desde o ventre materno para sermos ministros da palavra, nenhum de nós pode ser tolo diante de Deus. Todos nós precisamos entender o que Deus já providenciou, o ambiente, a família, profissão. Cada uma dessas questões humanas tem a mão de Deus por detrás. Deus nunca tenciona destruir esses aspectos humanos. Ele não deseja que sejamos despojados, que sejamos fingidos e desprovidos de naturalidade. Ele deseja que sejamos pessoas genuínas, mas ao mesmo tempo, Ele trabalhará para quebrar nosso homem exterior. Há algo em você que consiste nos elementos humanos estabelecidos pelo Espírito de Deus. No entanto, você como pessoa, quer dizer, suas habilidades naturais, sua vida natural com suas formas de pensamento, vontade e emoções, certamente devem ser quebrantadas diante de Deus. O quebrantamento do homem exterior não significa de forma alguma que Deus rejeita os nossos aspectos humanos. O grande problema é, nós não sabemos por onde começar e onde terminar. Quer dizer, não sabemos que elementos em nossa vida deverão ser retidos e quais serão quebrados por Deus. No entanto, aqueles que foram ensinados diante dele podem discernir rapidamente se o ministério é puro ou impuro. É claro que o processo não é tão simplista quanto imaginamos. Todos nós precisamos nos submeter à disciplina de Deus sob a cruz. Ela já separou tudo aquilo que Deus condena e odeia. Ela quebrou tudo o que Ele deseja que seja quebrado. Temos de aprender a nos submeter e orar. Ó Senhor, eu tenho muitos problemas que não sei como resolver. Peço que a Tua luz me ilumine, me quebrante e trate comigo, a fim de que eu possa ser colocado num nível em que meus aspectos pessoais não atrapalhem Tua obra, mas sejam usados para liberá-la. A vida de Paulo, do início até o final, foi arranjada por Deus. Sua experiência de conversão foi exemplar. A luz divina o lançou por terra. Trata-se de uma experiência tremenda. Depois que foi restaurado, a palavra de Deus veio continuamente sobre ele. Ele escreveu muitos dos livros do Novo Testamento. A palavra de Deus continuou vindo sobre ele. De fato, Paulo foi um ministro grandemente usado por Deus.
Observemos que o ministério da palavra baseia-se na condição do homem diante de Deus. Vamos ler especificamente a primeira carta aos Coríntios para descobrir que tipo de ministério da palavra Paulo tinha. Alguns comentaristas afirmam que nas cartas aos Coríntios, principalmente no capítulo 7 da primeira carta, a Bíblia atinge o seu auge no que diz respeito à experiência humana. É verdade, a experiência de Paulo leva a esta conclusão. Note as seguintes passagens. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Assim lemos no versículo 6. Claramente era o próprio Paulo quem estava falando. Gostaria que todos os homens fossem como eu sou. Assim lemos no verso 7. Era um desejo do próprio Paulo. O versículo 6 mostrou palavras do próprio apóstolo. O versículo 7 revela seu desejo. Ele não disse que Deus ordenara ou que Deus decidira. Posteriormente, ele até mencionou: cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Assim lemos no versículo 7. Deus operava de forma diferente em pessoas diferentes. No entanto, na minha opinião, Paulo argumentava que gostaria que todos fossem como ele. Aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Assim lemos no verso 8. Novamente, Paulo estava falando. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, conforme o verso 10. Primeiro ele disse, eu vos digo. Logo em seguida ele diz, ordeno não eu, mas o Senhor. Em toda a Bíblia, somente em 1 Coríntios capítulo 7, nós vemos essa forma de falar. Paulo estava dando instruções e mesmo assim insistiu que não era dele, mas o Senhor que estava falando. Aos outros digo eu, não o Senhor, conforme o verso 12. Novamente era Paulo falando. Do verso 12 até o verso 24, era Paulo quem falava e não o Senhor. Como ele ousou dizer aquelas coisas? Ele era ousado. Com que autoridade ele dava tais instruções? Nos versículos seguintes, ele fala sobre isso aos seus leitores. Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Assim lemos no verso 25. Ele não mentiu, mas honestamente admitiu que não tinha nenhuma instrução específica do Senhor. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Assim lemos na continuidade do verso 25. Era a opinião de um homem que recebeu a misericórdia do Senhor e recebera poder de Deus por ser fiel. O Senhor tinha feito uma obra profunda em sua vida, a fim de torná-lo uma pessoa confiável. Paulo estava dizendo: desde que Deus, em sua misericórdia, me tornou uma pessoa confiável, hoje posso dar minha opinião. Não é um mandamento do Senhor, trata-se apenas de minha opinião. É a forma como eu encaro essa situação. Considero por causa da angustiosa situação presente. Assim lemos no verso 26. Aqui Paulo estava dando sua opinião. Eu quisera poupar-vos, conforme o verso 28. Novamente é a opinião pessoal do apóstolo. Isto, porém, vos digo, irmãos, conforme o versículo 29. Foi Paulo quem disse essas palavras. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, que lemos no versículo 32. Novamente são palavras de Paulo. Eu vos digo isto, conforme o versículo 35. Ainda é Paulo falando. Todavia, segundo a minha opinião, que lemos no versículo 40. Aqui é a avaliação pessoal de Paulo. Finalmente, retornemos ao versículo 17. É assim que ordeno em todas as igrejas. Paulo tinha em vista todas as igrejas, e não somente em Corinto, quando deu as instruções. Tudo isso pode parecer estranho para nós. Não é o contrário do que geralmente entendemos? Jesus disse: nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
como podemos ler em João, capítulo 8, versículo 28, e também no capítulo 12, versículo 50. Se esta era a diretriz fundamental na vida de Jesus Cristo, então como Paulo ousou dizer eu desejo, em minha opinião, ou até eu ordeno a todas as igrejas? Neste ponto, nós alcançamos o auge mais elevado ou mais profundo da experiência espiritual. Graças a Deus, estamos no ponto mais elevado, pois 1 Coríntios capítulo 7 é o único na Bíblia. Depois que disse essas palavras, Paulo terminou com a seguinte nota: penso que também eu tenho o Espírito de Deus, conforme lemos no versículo 40. Ele via claramente que não tinha o mandamento do Senhor. Sabia que o Senhor não tinha falado, porque ele próprio estava falando de acordo com a misericórdia que recebera de Deus. Sua única base para falar era a misericórdia e a graça que recebera de Deus. Portanto, ele concluiu dizendo: creio que também tenho o Espírito de Deus. Essa questão que estamos discutindo é uma clara ilustração de como os elementos humanos são empregados na palavra de Deus. Ali estava um homem que tinha sido tão disciplinado, controlado e tratado pelo Senhor, que podia falar com a certeza de que suas palavras eram dirigidas pelo Espírito Santo, mesmo sabendo que não fora o Senhor que falara. Paulo disse, eu desejo, em minha opinião. Mas no fim, o fato era que o Espírito de Deus também desejava e julgava da mesma forma. Paulo estava completamente sujeito ao Espírito do Senhor e permitia que ele operasse tão completamente em sua vida, que as palavras que proferia se tornavam as palavras do Espírito Santo. O episódio envolvendo a mula de Balaão foi justamente o oposto. A mula só falou quando as palavras de Deus foram colocadas em sua boca. Quando Deus retirou suas palavras, não sobrou mais nada, apenas uma mula. Paulo, porém, seguia ao Senhor por tantos anos e tinha recebido misericórdia, tornando-se confiável. Quando ele falava, o Espírito Santo falava. Paulo confessou que era sua opinião, mas o Espírito Santo reconheceu suas palavras como a opinião de Deus. Deus tinha operado tanto na vida de Paulo que ele podia falar em nome de Deus, mesmo sem receber uma palavra especial de Deus. O que é isso? É o ministério da palavra. Muitos servos do Senhor só podem falar quando a mensagem é colocada em seus lábios. Paulo, porém, alcançou um nível no qual sempre tinha uma mensagem do Senhor, mesmo quando não recebia uma revelação específica. Tinha crescido tanto que se tornou totalmente confiável aos olhos do Senhor. É para isso que buscamos a misericórdia de Deus hoje. Não devemos falar como uma mula, capazes de dizer algo somente quando a palavra é colocada em nossos lábios. Quando começaremos a estabelecer um relacionamento mais íntimo com a palavra de Deus? Paulo é um exemplo de alguém que tinha tamanha intimidade com a palavra de Deus, que seus pensamentos tornaram-se os pensamentos de Deus. Ele tinha uma unidade profunda e perfeita com o Espírito de Deus. Quando ele falava, falava em nome de Deus. Sem dúvida, Paulo alcançou os mais elevados níveis de espiritualidade. Consequentemente, só podemos concluir que o ministro da palavra não é alguém que simplesmente proclama a palavra de Deus, mas sim alguém que se relaciona profundamente com ela. É aquele que pensa os pensamentos de Deus e tem as ideias de Deus. O que ele deseja representa os desejos de Deus. Assim, não é o mesmo que fazer a vontade de Deus depois de conhecê-la. Significa que Deus disciplinou o indivíduo em tal medida que pode considerar as ideias e pensamentos do indivíduo como seus. Isso que acabamos de afirmar é o que enfatizamos durante todos esses anos, de incorporar a obra do Espírito Santo. Deus está incorporado em nós, no sentido puro e espiritual da palavra.
Deus passa para o plano físico de ingressar em nós, sem necessariamente se materializar. Assim como as lâmpadas de ouro eram obra batida, assim Deus nos bate. Lembremos que Deus nos dá com uma mão e nos modela com a outra. Depois que fomos repetidamente martelados, deixamos de ser uma pepita de ouro sem forma e assumimos a forma de um castiçal. A obra do Espírito Santo inclui nos dar a forma desejada por Deus, bem como colocar em nossa boca a sua palavra. O problema que enfrentamos aqui é mais profundo do que ter a palavra de Deus nos lábios, porque envolve a modelagem do nosso ser até o ponto de sermos confiáveis para Deus. Paulo tinha Deus tão maravilhosamente incorporado nele que suas opiniões e pensamentos se tornaram dignos de confiança, como expressão da vontade divina. Quando a palavra de Deus é colocada em homens desse tipo, ela não sofre nenhuma perda. Assim, o ministro da palavra é alguém em quem Deus pode confiar. Tal ministério exige não somente a palavra, mas também o indivíduo adequado em quem a mensagem divina não seja corrompida nem seja mal compreendida. Ele já recebeu tal tratamento que suas opiniões, pensamentos e necessidades se tornaram confiáveis para Deus. Seus elementos humanos podem se mesclar à palavra de Deus sem produzir nenhum efeito adverso. Será que estamos nos contradizendo ao fazer esta afirmação? Anteriormente, nós dissemos que não devemos misturar elementos humanos à obra de Deus. Agora afirmamos que a palavra de Deus contém elementos humanos. Não estamos sugerindo que podemos misturar qualquer elemento humano à palavra. A verdade é que somente os elementos humanos das pessoas que foram tratadas por Deus podem ser combinados à sua palavra. Voltemos às palavras de Paulo. Ele afirmou que pela misericórdia de Deus tinha se tornado digno de confiança. A misericórdia veio de Deus, a fidelidade foi o resultado da misericórdia, sendo a incorporação de Deus nele. Deus tinha operado em sua vida, de tal forma que ele se tornara quase como a palavra de Deus. Assim, posteriormente, ele foi capaz de pronunciar as mensagens divinas com tantos locais. Como Paulo podia dizer, eu desejo, eu digo, eu ordeno a todas as igrejas? Porque como homem ele tivera um encontro com Deus e o conhecia. Portanto, quando ele falava, Deus falava. Lembremos que a palavra de Deus não é transmitida de forma sobrenatural. Ela emerge do homem e traz consigo os elementos humanos. Se o indivíduo estiver errado, não pode ser bem-sucedido como ministro da palavra, pois ela não será liberada por seu intermédio. Nem por um momento imaginemos que alguém pode pronunciar uma mensagem simplesmente porque conseguiu memorizá-la. A palavra de Deus deve fervilhar dentro do indivíduo. No caso de um indivíduo não estar preparado, a palavra de Deus sofre prejuízo ao passar pelo seu interior. Ela é corrompida quando a frivolidade e a carnalidade do indivíduo são acrescentadas. Por isso, o indivíduo deve ser levado a um nível onde o caráter de Cristo é incorporado nele. Então, a palavra do Senhor não sofrerá nenhum prejuízo quando passa por ele. Em 1 Coríntios capítulo 7, a palavra de Deus não sofreu nenhum prejuízo em Paulo, porque ele era uma pessoa madura. Sabemos que ele estava certo quando disse, em minha opinião, eu digo, minha ordem para todas as igrejas, porque a palavra do Senhor se manifestava por seu intermédio quando ele dava suas instruções. Não era ele falando sozinho, ele era confiável diante de Deus. O ministro da palavra precisa se elevar bem alto diante de Deus. Somente então a mensagem divina vem por meio dele. A pureza da mensagem transmitida dependerá da quantidade de disciplina recebida. Quanto mais o homem for quebrantado, mais pura será sua mensagem.
Quanto menos ele tiver aprendido diante de Deus, mais corrompidos serão seus pronunciamentos. O ministério da palavra baseia-se na condição do homem diante de Deus. Ponderemos no tratando-se de profetas. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Assim lemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 ao 32. A profecia é o mais elevado dentre todos os ministérios relacionados à palavra de Deus. O Espírito Santo dá uma mensagem ao profeta. O Espírito está sobre ele, e o Espírito do próprio profeta também participa, a fim de que ele pronuncie as palavras de Deus. No entanto, há certas observações que precisam ser feitas. O indivíduo que fala primeiro deve notar se outra pessoa recebe uma revelação. Se assim for, ele deve ceder lugar ao próximo. Além disso, mesmo que 4 ou 5 pessoas tenham recebido uma revelação, somente 2 ou 3 devem falar. As demais devem permanecer em silêncio, pois o espírito do profeta está sujeito a ele. Aqui há uma regra fundamental concernente à palavra de Deus. O Espírito Santo determina o que dizer, mas o profeta decide como e quando dizer. Se numa reunião 2 ou 3 pessoas já tiveram compartilhado uma revelação, a 4ª ou a 5ª, que também recebeu revelação, deve se calar. Embora tenha recebido uma palavra do Espírito Santo, ela própria deve decidir quando falar. O profeta não deve ser descuidado. Mesmo quando estiver falando, deve estar pronto para parar e permitir que outro, que acabou de receber uma revelação, fale. Tudo isso indica que a palavra é dada pelo Espírito Santo, mas o momento e a forma de falar são deixados por conta do profeta. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Assim é extremamente séria a responsabilidade de um ministro da palavra de Deus. Muitas obrigações recaem sobre seus ombros e não sobre Deus. Se ele for incompetente, se a sua atitude não for correta ou se estiver falando fora de hora, a mensagem sofrerá prejuízo. Da mesma forma, se o ministro for indigno de confiança, a palavra não poderá ser liberada por seu intermédio. Seria mais fácil se ele falasse apenas quando a palavra do Senhor vier a ele, e ficar quieto quando isso não ocorrer. No entanto, o Senhor deixa a cargo do profeta a decisão sobre como e quando falar. A menos que o indivíduo já tenha sido tratado pelo Senhor e tenha a obra do Espírito Santo incorporada em sua vida, certamente corromperá a palavra de Deus. Jamais devemos ignorar tamanha responsabilidade. Deus jamais tensionou que sua palavra fosse divulgada por meio de uma fita cassete. Ela é confiada a homens, e eles consideram como e quando falar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. A vontade de Deus é que o espírito do profeta obedeça ao próprio profeta. A decisão de quando falar e como falar é responsabilidade dele e não do seu espírito. Se o profeta não tiver sido disciplinado, seu espírito causará problemas durante o processo. A questão hoje é mais em torno das características do verdadeiro profeta. Que tipo de pessoa é usada como profeta? A distinção não é entre profetas e cristãos comuns, mas entre profetas e profetas, como entre Jeremias e Balaão. Temos de aprender este princípio fundamental diante do Senhor. Atualmente, a grande necessidade, não somente da palavra, mas também de seus ministros. Se não houver palavra, não pode haver ministério da palavra. Se não houver pessoas capacitadas, também não haverá tal ministério. O principal problema na igreja hoje
é a falta de ministros da palavra. Não é a raridade da palavra de Deus ou a falta de frequência das visões, mas sim a escassez daqueles indivíduos que podem ser usados pelo Senhor. Deus deseja que o espírito dos profetas esteja sujeito a eles. Que tipo de profeta consegue dominar seu próprio espírito? Será que o espírito de um profeta indisciplinado, ganancioso, libertino e instável emocionalmente estaria sujeito a ele? Aquele que não tem as marcas da cruz em seu espírito e permanece rebelde e orgulhoso, mesmo depois do severo tratamento de Deus, não está qualificado. As visões não são frequentes? A luz está difusa ou a palavra é rara? Nada disso. O triste fato é que os profetas confiáveis é que são raros. O aspecto distintivo de Paulo é que ele era capacitado e confiável. Como Deus pode confiar sua palavra àqueles que não são capacitados? Como você transmitiria a mensagem de Deus se ela fosse confiada a você? Você falaria por si mesmo? O que aconteceria se seus pensamentos não fossem corretos, suas emoções fossem descontroladas, suas intenções fossem impuras ou suas opiniões não fossem corretas? Você sabe que se o seu espírito não estiver correto, aquilo que você falar também não estará correto, mesmo que você diga as palavras certas. Por isso, a palavra de Deus tem sofrido muito nas mãos dos homens. Quanto mais tratamento nós recebemos, mais nós nos aproximamos da revelação. Quando o Espírito Santo vê que é possível colocar a palavra na boca de um indivíduo, porque suas emoções, pensamentos, vontade e espírito estão sob seu controle, então há revelação. A revelação mencionada na Bíblia aponta para esse ministério da palavra, no qual todos os elementos do ser humano estão sob o controle do Espírito Santo. Portanto, cada área de nossa vida deve ser tratada por Deus. Lembremos sempre que ser o ministro da palavra não é coisa simples e fácil. Jamais pense, nem por um momento, que pode ser assim. Será que o indivíduo esperto pode ser ministro da palavra? De maneira alguma. Não imaginemos que a sabedoria humana, o conhecimento e a eloquência podem ajudar no ministério da palavra. Precisamos ser tratados, prensados e quebrantados diante de Deus. Todos aqueles que conhecem ao Senhor podem ver que sua mão pesa sobre aqueles que ele deseja usar, porque precisa levá-los a uma condição de utilidade. Conhecemos alguns irmãos que foram tratados por Deus durante muitos anos, talvez até 20 ou 30 anos. A mão do Senhor sempre foi pesada sobre eles. Ele tratava e tratava com eles. Será que somos inúteis? Será que somos aqueles que cochilam? Realmente precisamos nos prostrar diante de Deus e dizer: sou uma pessoa inadequada. Preciso ser tratado e quebrantado por ti, a fim de me tornar útil. Senão, como posso servir aos teus propósitos? Concluindo, o que o Espírito Santo faz é colocar a palavra de Deus em você, a fim de que você saiba o que dizer. Mas ele delega a você a decisão de como e quando falar. Deus confia em você e ordena que seu espírito esteja sob controle, como um profeta. Como é grande a responsabilidade do profeta. A forma do ministério da palavra baseia-se na liberação da mensagem divina por meio da mente e das palavras dos homens. No entanto, o que acontece quando misturamos com elas coisas impróprias? Essas coisas mudarão a natureza da palavra de Deus. Seria muito simples se Deus falasse do céu. Também seria fácil se ele falasse por intermédio dos anjos. No entanto, Deus escolheu homens, como você e eu. É triste quando a palavra encontra obstáculos em nós a cada momento. Muitas vezes não estamos preparados. Busquemos a misericórdia de Deus, a fim de que ele possa encontrar seus ministros. Sem misericórdia, nós simplesmente não cresceremos. E a palavra de Deus
fica bloqueada em nós. Atualmente, toda a responsabilidade está sobre nós. Podemos afirmar que pregamos há 10 ou 20 anos, mas quantas vezes realmente proclamamos a palavra de Deus? O princípio básico do ministério da palavra é encontrado na palavra tornando-se carne. A palavra não pode apenas passar pela carne. Há uma palavra quando há um ministro. Não há ministério da palavra quando nenhum ministro pode ser encontrado. Por isso, a responsabilidade do ministro é séria diante de Deus. Se você é ministro da palavra, saiba que a responsabilidade é sua. Hoje, Deus não fala diretamente. Nem o céu se abre, nem os anjos elevam suas vozes. Se os homens deixarem de anunciar, o mundo deixará de ouvir a palavra de Deus. Durante os últimos 2000 anos, o Senhor fala sempre que encontra pessoas úteis. Se Ele puder encontrar ministros fiéis nos nossos dias, sua palavra será proclamada abundantemente. Precisamos alcançar o nível de Paulo. Quando estivermos falando, o Senhor também estará falando. Então veremos a abundância da palavra de Deus. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, dando-nos sua palavra. Que Ele também levante muitos ministros. Amém.